Muito bom dia. Vamos então iniciar hoje o nosso comentário sobre um poema de Jorge Rosa, que é outro poeta da Luz e Crença. Quero recordar que no último vídeo falámos do Lourenço do Carmo Ferreira, o nome talvez mais saliente da revista Luz e Crença e da poesia associada a esta revista. Hoje vamos falar do Jorge Rosa, cuja lírica se pode comparar com a do Lourenço do Carmo Ferreira, com vantagem na medida em que, ao compararmos dois poemas e dois autores, há aspectos em que não tínhamos reparado olhando para um deles isoladamente e que nos saltam à vista. Por exemplo, aqui, se vocês repararem, os poemas do Lourenço do Carmo Ferreira tendem a fazer coincidir a sintaxe com o verso, onde acaba a frase, onde acaba uma parte da frase que por si só tem autonomia, significado, aí se corta o verso. Nos poemas do Jorge Rosa, como podemos ver aqui, onde acaba o verso não significa que acabe uma parte autónoma da frase. A frase, no caso, seria: as ilusões que conservo qual herança valiosa. Outrora, quando criança, as ilusões que conservo qual herança valiosa. Ele corta a frase a meio. As ilusões, e o resto da frase aparece em baixo, que conservo. A isto que se chama habitualmente a jamamã, que consiste no transporte do sentido da frase de um verso para o outro, criando uma incoincidência entre o final do verso e o final da parte lógica, ou o final da parte das componentes semântica e sintática. Isto aparece na poesia de Jorge Rosa, não aparece na poesia do Lourenço do Carmo Ferreira. Se compararmos as duas, torna-se evidente. É a vantagem da comparação, do exercício comparativo. Esta característica depois se articula, no caso do Lourenço do Carmo Ferreira, de coincidência da sintaxe, da semântica, com o ritmo versicular, portanto o verso, é característica de alguns autores e de alguns períodos da história literária em vários países. Por exemplo, em Portugal ou no Brasil, a poesia realista, aquela primeira poesia militante depois do romantismo, a poesia em Portugal de Guerra Junqueiro, por exemplo, ela tende a operar só nessa coincidência entre o verso e a sintaxe e a semântica, de maneira que cada unidade sintática semântica coincide com a unidade versicular, ou seja, com o verso. Em outros poetas que geralmente fogem ao realismo ou se afastam do realismo ou que evitam o realismo, há uma tendência, dependendo, claro, sempre de cada poeta, há uma tendência para criar a incoincidência entre, por um lado, o verso, a unidade versicular, e, por outro lado, a unidade sintática e semântica. É o caso, por exemplo, de Mário António, se compararmos com muitas poesias do Agostinho Neto, também do Viniato da Cruz, também do António Jacinto, também de outros, o António Cardoso, também de outros poetas neorrealistas. Se fizermos a comparação com o Mário António, vamos ver que, no caso do Mário António, há muito mais enjambamã, há muito mais incoincidência do que no caso dos poetas realistas, sobretudo da primeira e da segunda geração do neorrealismo angolano e do nacionalismo angolano. Então, tendo em mente o que dissemos no último vídeo sobre o Lourenço do Carmo Ferreira, vamos agora analisar dois poemas do Jorge Rosa que aparecem também na Luz e Crença. Nós não sabemos quem é este Jorge Rosa. Eu, pelo menos até à data, não consegui saber. O que me ocorre é que ele pertencia a estas famílias. Vemos isso não só pelos poemas que têm o seu quê de biográfico, mas também pelas dedicatórias. Uma é feita ao Lourenço do Carmo Ferreira, outra é feita ao João Gurgel. Gurgel é o apelido constante na história colonial, ou seja, na história da colónia, o que não quer dizer história dos colonos, mas história da colónia. E na colónia havia filhos da terra e havia famílias da terra. Uma das famílias da terra, pelo menos desde o século XVIII, era a família Gurgel, quer simplesmente Gurgel, quer Amaral Gurgel. Este primeiro poema, do Jorge Rosa, intitulado Ilusões, vem dedicado ao meu amigo, ou ao amigo João Gurgel, e subintitula-se Recordações da Minha Terra. Como vamos ver, a terra dele é o Zaire. Não o Zaire na denominação atual dos países, mas uma terra que ficava junto ao rio Zaire, nas margens do rio Zaire. Ocorre-me que muitas destas famílias da terra tiveram ramificações, seja de primeiros
casamentos ou de casamentos oficiais, seja de segundos e terceiros casamentos ou de relações às quais chamávamos estarem amigados. Ocorre-me que vários ramos dessas famílias geraram cantores, músicos, compositores populares, urbanos, nas décadas de 1940, 1950, eventualmente até logo na década de 1930 e depois daí para diante. Ocorre-me, por exemplo, o nome de um cantor que se chamava Sofia Rosa. Tem um sobrinho que continua sendo cantor, compositor, intérprete, que se chama Jorge Rosa, ou seja, o nome dele coincide com o nome de Jorge Rosa, poeta da Lusitrense. Pode ser que quer o Jorge Rosa atual, quer o Sofia Rosa, ainda descendam deste Jorge Rosa poeta. Mas vamos ler os poemas dele e depois passaremos aos comentários, depois de termos uma ideia de conjunto da poesia do Jorge Rosa presente na Lusitrense. Vamos começar então. Ilusões, recordação da minha terra ao amigo João Gurgel. Outrora, quando criança, as ilusões que conservo qual herança valiosa, guardava-as no coração de minha mãe, e minha alma voava sorrindo tão vaidosa. Anos depois, pelas margens do Zaire, nos palmares, sentia a brisa dolente. Ansioso, lhe ouvia seus tristes cantos, e nas meigas relvas ficava dormente. Mais tarde, as alvoradas eram para mim eternos idílios. Então já pensava horas esquecidas e o Zaire correndo, na carreira pensamentos me levava. Um dia, depois, vestiram-me um fato novo e consultei o Zaire com o meu olhar. Vão-te levar. Pareceu-me ouvir dizer-te, num sussurro com uma alma a soluçar. Hoje, depois de tão prolongada ausência aí, repousa a minha alma sem o abrigo. Muita vez de minha mãe pergunta ao Zaire, soluçando, diz, morreu, sou teu amigo. O segundo poema, Súplica, a Lourenço do Carmo Ferreira. Oh, minha lira, já se as tuas cordas é certo que vibram inspirações, epopeias, glórias, liberdade, que entusiasmam nossos corações, que arrebatam nossas almas ao prisma de um ideal bendito e salutar, e que nos dizem que pela existência é o sublime dever o lutar, assim eu quero, pois, no meu intuito, que tuas cordas com trito dedilho me bafejes com toda a esperança o estro de quem te adora, de quem é teu filho. Escuta, vou confiar-te um segredo que de há muito me enluta o coração, mas para contar-te por isso te peço sublime acorde, ideal e inspiração. Existe uma mulher, símbolo de fé, de caridade, símbolo maternal, que meiga nos contempla com carinho, com amor, com uma esperança divinal. Escrava proscrita, o pão que nos dá, feito da sua vida, do seu sangue, jaz aniquilada e só nos contempla com o seu olhar baço, incerto e exangue. Oh, minha lira, se a ti consagro uma das parcelas da minha vida, a ti a quem elevo adorações desta minha alma já tão ressentida, a ti, astro repleto de luz, crença, amor, sim, dá-me forças, dá-me alento, sê tu meu guia, encaminha meus passos até concluir meu lúcido intento. Que essa mulher divinal por quem peço sublime inspiração, a querida pátria. É ela a nossa paz, a nossa vida, e todo o que a tiver, idolatria. Vemos desde logo que estamos perante dois poemas um pouco diferentes, o primeiro mais pessoal, o segundo mais político e coletivo e identitário. Não é que no primeiro não se coloca a questão identitária, coloca-se, mas a partir de uma enunciação intrinsecamente subjetiva, centrada na vida pessoal do que se apresenta como autor, como eu, o que fala. Vemos que neste quadro enunciativo, neste quadro, aliás, diegético, no quadro que o conteúdo do poema nos traz, nós temos, sobretudo, um jovem, uma criança, a sua mãe, à qual está ligado por uma forte relação afetiva, e o rio Zaire, ao qual também está ligado por uma forte relação afetiva personalizada. Não é qualquer rio Zaire, não é qualquer parte do rio Zaire, é o rio Zaire dele, com o qual ele dialoga, aonde está também a infância dele e que chega a ter alma. A história de que ele nos fala, o que ele nos sugere, é simples e traumática. Ele passa uma infância ideal, portanto recorre aqui ao tópico da infância primorosa, bela, saudosa,
que ainda vai marcar presença nas primeiras gerações nacionalistas, uma infância ideal na qual ele não sentia diferenças traumáticas, mas depois, em certo momento, esta ligação entre ele, a mãe e o Zaire é cortada. Porquê? Porque lhe vestem um fato novo. E o rio avisa-o quando ele consulta o rio com o olhar. Vão-te levar, pareceu-me ouvir dizer-te, num sussurro, com uma alma a soluçar. Aqui o rio ganha uma alma e essa alma está a soluçar. É a sugestão que ele nos dá. Não diz que é assim. Diz, pareceu-me ouvir. E depois, no começo da estrofe seguinte, ele reforça o que se passou. Hoje, depois de tão prolongada ausência aí, repousa minha alma sem o abrigo. Então, o regresso, ele recorda o que se passou depois de uma prolongada ausência. Portanto, ele esteve ausente muito tempo. E quando volta, não tem abrigo ali, não tem nada ali. Já não está lá a mãe e é o rio que lhe diz, morreu, sou teu amigo. Ou seja, morreu, mas tem calma, alguma coisa aqui permanece. Essa coisa que permanece são estas águas que me formam. Eu sou o Rio Zaire e eu sou teu amigo e eu continuo a conversar contigo. Então transfere-se a imagem da mãe, a afetividade que ligava o poeta à mãe, canaliza-se para o rio porque apenas o rio permanece, apenas as águas continuam a correr e continuam a ser íntimas do poeta e a conversar com ele, estabelecendo uma continuidade entre a memória rompida e a presença naquele momento ali no rio, recordando-se. Este tipo de situação, traumática sem dúvida, era infelizmente muito comum naquela época, no século XIX, em que por vezes um pai, geralmente endinheirado, tem condições para mandar educar o filho fora e, portanto, tira o filho do seu ambiente natural, do seu berço social, paisagístico, geográfico e também do seu berço, digamos assim, materno. O filho deixa de estar junto da mãe, junto da família e vai estudar para fora. Depois regressa. Sentimos também este trauma de constantes quedas, cisões, quebras no mundo da infância, lendo a poesia do Mário António Fernandes de Oliveira, já a meio do século XX. O trauma pela morte do pai, o trauma porque depois vai para fora, o trauma quando, por exemplo, olhando a televisão em Londres, vê um menino negrinho e se identifica com aquele menino, tão parecido comigo este menino, ou esse menino, é o verso. Portanto, é um trauma que vai permanecer na poesia angolana, assumindo diversas funções e atualizando-se. Por exemplo, na primeira geração nacionalista e na segunda, esta quebra na infância paradisíaca e depois a passagem à crítica social, porque a sociedade que afinal se revelou depois da infância era uma sociedade traumática, ela continua presente na geração nacionalista, na primeira e na segunda, mas assume ali uma função intrinsecamente política, de denúncia, de crítica, não só do colonialismo, como também do sistema capitalista. Isso podemos ver, por exemplo, nas narrativas do Luvandino Vieira, não apenas na poesia, mas nas narrativas do Luvandino Vieira. O Jorge Rosa tem a vantagem de, neste momento, no começo do século XX, nos levar à consciência poética deste trauma que cria uma cisão entre o sujeito da infância e o sujeito adulto. O sujeito adulto que revisita a paisagem da sua infância, recorda o trauma. Esta queda, que vai cortar a afetividade entre mãe e filho, vai gerar um outro processo, ainda na poesia de Jorge Rosa, um processo de transferência da imagem da mãe para a imagem da pátria e de transferência dessa imagem paradisíaca da infância para a imagem da pátria e para o amor à pátria. O que, por sua vez, estabelece uma ponte com a tal função política com que a poesia militante dos anos 50, 60 vai representar o trauma da infância perdida. É isso que vemos no poema seguinte, chamado Súplica, ao Lourenço do Carmo Ferreira. Vejam bem, o primeiro poema era dedicado ao amigo João Gurgel. Aqui é ao Lourenço do Carmo Ferreira, com o qual ele revela, portanto, familiaridade pelo trato. O poema chama-se Súplica e esta súplica é à sua pátria, à sua terra, para que o inspire como uma musa, ó minha lira. Já se tuas cordas é certo que vibram inspirações, assim eu quero, pois, o meu intuito que me bafejes com toda a esperança ou extra de quem te adora, de quem é teu filho. Ele pede, portanto, à lira que o ajude, que tal como lhe inspira outras coisas, lhe inspira este canto, mas esta lira vai se confundir com a sua terra, com a sua pátria, e essa pátria vai se confundir com a figura da mulher e com a figura da mãe. Por exemplo, aqui ele diz, ó minha lira, se a ti consagro uma das parcelas da minha vida, a ti a quem elevo adorações desta minha alma já tão ressentida,
a ti, astro repleto de luz, crença, amor, dá-me forças, dá-me alento, encaminha meus passos, até concluir meu lúcido intento. Qual é o lúcido intento? Que é essa mulher divinal, por quem peço sublime inspiração, a querida pátria, que ela seja a nossa paz, a nossa vida, e quem a tiver, idolátria. Então ele dirige-se à sua lira, à sua inspiração, à sua musa, para cantar a pátria, que por sua vez o inspira, e que ele quer idolatrar por isso. Então confunde-se a função da lira com a função da pátria. Ambas são motivadoras e inspiradoras. A pátria inspira a lira inspira o poeta. Depois podemos ir vendo, conforme vamos caminhando ao longo do poema, que nós temos aqui, sobretudo, duas partes. Uma primeira, em que se faz a evocação através da lira, a evocação da musa. Uma segunda, onde ele confia o seu segredo. E depois, esta segunda finaliza com a renovação do pedido inicial. Nós encontramos, sobretudo nesta primeira parte, mas também na segunda, porque ela retoma partes da primeira, todo um léxico, tópicos, etc., que vem do romantismo e que nós já podemos encontrar no Maia Ferreira. Este apelo, por exemplo, à lira e às cordas da lira para vibrarem inspirações, isto é típico da poesia romântica, é típico de muita poesia, mas muito comum na poesia romântica, sobretudo na ultrarromântica, e justamente o Maia Ferreira é um dos primeiros poetas ultrarromânticos a publicar um livro em todo o espaço lusógrafo, não apenas em Angola, mas em todo o espaço lusógrafo. Portanto, há coincidências aqui com o Maia Ferreira, por via, penso eu, da influência que ainda detinha o ultrarromantismo sobre a comunidade literária angolana no fim do século XIX e no começo do século XX. Falei do léxico, sim, também porque temos aqui palavras mesmo, que são palavras usadas com uma conotação típica desse ultrarromantismo, por exemplo, a minha lira, vibrar inspirações, o prisma, a palavra prisma depois vai desaparecendo com este sentido, com esta conotação. O prisma do ideal bendito e salutar, etc., que nossas almas arrebata. Isto é típico do romantismo e depois da poesia que pega no romantismo, lhe dá um sentido político, reformula a estrutura de maneira a torná-la mais regular e se transforma na poesia realista. O dedilhar das cordas, o estro de quem te adora, tudo isto é típico do ultrarromantismo e nós vamos encontrar estas imagens nas espontaneidades da minha alma do Maia Ferreira, tal como em alguma da poesia enviada para o Almanaque de Lembranças luso-brasileiro durante o século XIX. E também temos aí um vídeo em que já falámos dessa poesia. Convido-vos a irem lá visitá-lo. Depois nós temos aqui então a transformação da imagem da mãe na imagem da pátria. Aquele afeto, aquela adoração que o poeta revelava ter pela mãe no poema anterior e que se transformou numa imagem saudosa por causa daquela queda, daquela quebra, daquela cisão que cria o trauma da infância perdida, aqui se transfere, para usarmos um termo de que a psicanálise gosta muito, se transfere para a figura da pátria, que é, portanto, muito também uma figura da mátria. A pátria é a terra dos pais, onde aprendemos aquilo que os pais nos transmitem. A mátria é a terra materna. É claro que se juntam as duas e nesta poesia estão as duas juntas. Então nós vamos ver isso ainda mais à frente. Existe uma mulher, símbolo de fé, de caridade, símbolo maternal. Esta mulher que é símbolo maternal, quem é? É a pátria. Ela nos acalenta, ela nos anima, é a nossa terra, é a nossa mãe. Esta junção da terra, da mãe e da pátria também já estava feita na poesia do Maia Ferreira e é comum nos poetas românticos e, sobretudo, ultrarromânticos. Portanto, a terra-mãe, a nossa mãe, acalenta-nos, anima-nos, e esta imagem da terra como nossa mãe vem também ela até às primeiras gerações nacionalistas nos anos 50, 60, final dos anos 40 do século XX. Essa terra também sofre por nós numa cruel expiação. Essa nossa terra é uma escrava proscrita. Apesar disso, dá-nos um pão que é a nossa vida. Dá-nos do seu pão e do seu sangue. Lembrem-se da cena bíblica, em que Cristo distribui o pão e distribui também o vinho, e diz que é o sangue da nova e eterna aliança. Portanto, a imagem da pátria, mãe, absorve também a imagem da doação extrema, que é a do próprio Cristo à humanidade. Vejam como ele concentra na imagem da pátria, um feixe de conotações tão forte, que é religioso, maternal, sentimental, afetivo e é também político, porque a pátria é uma escrava proscrita.
Depois ele retoma, como vos disse, ó minha lira, senti consagro, deixa as reticências, indicando que o poema tinha mais estrofes, e retoma o início, ó minha lira, senti consagro, a ti a quem elevo adorações desta minha alma, já tão ressentida, remarcando, sublinhando o trauma que se criou. Mas isto é também, por sua vez, mais uma vez, o retomar da lírica ultrarromântica que está nas espontaneidades do Maia Ferreira. E depois faz uma associação com o nome da própria revista, que é o nome de uma loja maçónica, que é a Luz e Crença. Já no poema do Lourenço do Carmo Ferreira, nós tínhamos a mesma associação, a mesma conotação feita na poesia com a mãe, a pátria, a liberdade, a luz, a crença e o amor. Isto aqui se repete na poesia de Jorge Rosa, que, portanto, se irmana com a poesia do Lourenço do Carmo Ferreira, nesta passagem muito concretamente, muito precisamente. E na estrofe final reforça-se, de maneira quase deslumbrante, esta conotação entre a mãe, o afeto dedicado à mãe, o afeto dedicado à mulher, a divinação da mãe e da mulher e, por sua vez, a divinação da mátria e da pátria. Que essa mulher divinal, por quem peço sublime inspiração, a querida pátria. Está aqui diretamente posto. É ela a nossa paz, a nossa vida. Como a mãe nos dá a vida, a pátria nos dá a vida. Como a mãe nos transmite paz, a pátria nos transmite paz. E, portanto, quem a tiver, idolátria. Ou seja, fecha o poema com o apelo político. Vamos idolatrar a nossa pátria. Apelo político que, como sabemos e veremos, vai ser retomado com toda a propriedade e com toda a veemência e com toda a atualidade pelos poetas do Vamos Descobrir Angola e da revista Mensagem de Luanda nos anos 50. Por hoje é este o recado, convido-vos a aprofundar a leitura destes poemas e destes poetas, que vocês podem consultar através da antologia de que já vos falei, Entre a Lua, o Caos e o Silêncio e a Flor, uma antologia muito completa da poesia lírica angolana, desde as oralidades até à atualidade escrita. Convido-vos mais uma vez a subscreverem o canal para irem recebendo as novidades cada vez que eu as coloco em linha, e deixo um abraço até à próxima sessão, que deve decorrer dentro de dias, durante a próxima semana também.